é um conjunto, nós somos um conjunto de vivências e experiências. E essas vivências e experiências é que faz com que a gente se torne o que a gente é hoje e que possa se tornar algo maior amanhã, né? Que é o futuro. E quando tu falaste em Access Consciousness, eu conheci o Access em 2016. E nessa busca que eu estava em algo mais pragmático e eficaz que pudesse me ajudar a ver melhor a minha mente e como lidar com ela, encontrei essa profissão de terapeuta. Foi quando eu me coloquei, né, a serviço dessa contribuição, e foi quando eu tive a oportunidade de criar o meu negócio. Que isso nós não podemos nos afastar, né? O negócio, o trabalho, e uma maneira de você se manter aqui nessa realidade. Então, tudo está integrado, né? Está tudo junto. E nós temos que aprender a lidar com tudo isso com facilidade. Quando eu falo na mente, lá estão todas as informações que muitas vezes nos bloqueiam nessas áreas. E através dessas ferramentas de Access Consciousness, as ferramentas começam a fazer, a desenrolar toda a confusão que a gente tem nas áreas das nossas vidas, e a gente começa a enxergar com mais clareza as coisas, como podemos funcionar nessa realidade, como podemos funcionar no nosso trabalho, nas nossas escolhas, na nossa família, com os nossos familiares, em relação a tudo. Então, eu venho já nessa caminhada com a Access A, vai fazer 4 anos, mas numa caminhada de desenvolvimento pessoal, isso desde os 17 anos. Lá com 17 anos, uma menina muito questionadora e sempre questionando, porque eu venho de uma família, sim, religiosa, minha mãe. Então, tudo que eu recebi lá atrás foi tudo com relação à religião. Mas eu sempre percebi que existia algo maior, né? E fui em busca disso. Então, aos 17 anos, eu fui buscar mais conhecimentos com outras filosofias, e aí, 2016, encontrei o Access. O que é o Access? É um conjunto de ferramentas que foram criadas para facilitar a nossa vida aqui nesse planeta, nessa realidade. Então, são ferramentas, sim, verbais, ferramentas corporais, que nos ajudam a tornar o nosso dia a dia mais leve e eliminar limitações. A Barras de Access é um processo corporal, que ali atrás vocês podem ver, tem o meu banner, e está mostrando uma cabeça. E naquela cabeça tem pontos energéticos, pontos que guardam as informações a nível eletromagnetismo de pensamentos, sentimentos, emoções, crenças limitantes. Então, toda essa informação energética fica armazenada nesses pontos. Por que essa ferramenta é tão eficaz? Quando nós tocamos sutilmente nesses pontos, nós criamos uma corrente elétrica para fazer a limpeza, a dissipação dessas informações. Então, informações que muitas vezes nos travam, muitas vezes nos limita,
a ser o que realmente nós desejamos ser, ou a ter o que realmente nós estamos desejando ter. Essa é a ferramenta corporal, barras de Axis, e em Axis, a primeira ferramenta que surgiu foi a pergunta. Aí é uma ferramenta verbal. O que é a pergunta? Em Axis, a gente usa a pergunta para que a gente possa criar mais possibilidade. Quando nós não definimos, não concluímos e nem definição, conclusão, decisão, certo? E partimos para a pergunta, nós abrimos as possibilidades de perceber algo além, certo? Então, por exemplo, a pergunta. Nós usamos uma pergunta, digamos que nós estamos numa situação conflitante como estamos hoje, certo? Qual é a pergunta que a gente usa praticamente todos os dias, a toda hora? Como pode melhorar? Como pode melhorar isso? Se eu olhar para a pandemia e não defini-la, e só ficar na pergunta, eu permito que ela faça e dê a sua contribuição para tudo e para todos. Não só para as pessoas, mas para a natureza, para o planeta. Então, se ela existe e se ela chegou nessa realidade, é porque ela tem algo a contribuir. Em Axis, a gente sempre vai para esse espaço da consciência. O que é a consciência? Inclui tudo sem julgamento. Quando eu julgo, eu deixo de ser consciente e me torno uma pessoa inconsciente. Então, consciência é a habilidade da gente estar presente nas nossas vidas. É como a gente tem, com a consciência, nós podemos criar muito mais. E quando nós julgamos, a gente acaba fechando, restringindo ao julgamento. Então, essas ferramentas de Axis trabalham muito a nossa condição de um ser infinito. O que é um ser infinito? Ser infinito, ele percebe, ele tem a percepção. Um ser infinito, ele sabe. Um ser infinito, ele é e ele recebe. Ele tem a habilidade de receber de tudo e de todos. Já o ser finito é um ser que ele está sob definições, conclusões, julgamentos, pensamentos, sentimentos, emoções. Então, ele fica na finitude dessas situações. Então, é algo assim muito amplo. Quando a gente começa a correr as nossas barras, que você conheceu a técnica, né, Bela? E você percebeu como ela funciona, a gente vai limpando as camadas, né, do nosso inconsciente e a gente vai liberando informações e é como se as coisas começam a clarear. E tudo que parecia assim tão difícil e complicado da gente perceber ou compreender, mas com essa limpeza dessas informações, nós acabamos tendo uma maior possibilidade de criar algo diferente, de escolher algo diferente.
Se puderem agregar aquilo que você está falando, eu acredito, assim, eu tenho muito conhecimento das terapias mais tradicionais, né, de psicologia. E uma das limitações que eu vejo muito, né, que a gente tenta entender a nossa mente só com a mente. E aí, às vezes, isso acaba só atrapalhando, a gente fica só na mente, né? E o que eu achei assim muito diferenciado dessa ideia, né, de juntar o corpo, né, e a energia, é que dessa forma a gente aborda a nossa saúde mental de forma integrativa, de forma holística. E todos esses pensamentos que a gente tem, muitos pensamentos que a gente sabe são ali que bloqueiam, né? A gente tem muitos que estão na superfície, a gente conhece eles, mas tem outros que estão num lugar que a gente, no subconsciente, que a gente nem sabe que existem. Esses que eu acho que realmente a gente vai desvendando, né? E descobrindo nesses processos que você está descrevendo, porque essa é a parte mais difícil, sempre foi para mim, né? Assim, obviamente, assim, quando eu tenho uma coisa que eu sei que está me atrapalhando, é muito mais fácil trabalhar isso. Mas quando eu mesma não sei que existe, como é que eu vou? Então, você poderia explicar um pouco como é que essas perguntas a gente consegue chegar nas coisas que a gente nem sabia que estavam ali dentro, né? Exatamente. Quando tu falou assim, na mente consciente, tá? Estão os pensamentos, certo? Lá na mente inconsciente está tudo que foi armazenado de informação a nível energético de tudo que a gente vivenciou. Então, desde lá da infância, tudo que a gente vem vivendo e passando, as informações vão sendo armazenadas no nosso inconsciente, né? Que é o que dizem que é o iceberg, né? A ponta do iceberg. A parte de baixo é maior e a que está externa parece ser tão pequena que seria o nosso consciente, né? Mas o nosso inconsciente é onde estão armazenadas todas as informações, e não só desta realidade. O incrível disso aí é que nós temos informações de muitas outras realidades que a gente já viveu, né? E que a cada dia que passa a gente vê que isso realmente é verdadeiro, porque a gente está vendo aí as crianças que estão chegando agora, uma consciência tão expandida, né? E que nos surpreendem a cada dia com informações, e daí tu fica na pergunta, uau, da onde ela tirou, né? Você tem uma menina pequena, nossa, ela está me falando isso, da onde que ela tirou isso? Ou seja, ela está trazendo informações, ela tem essas informações. Então, lá no inconsciente, nós temos todos esses registros. Quando a gente utiliza as ferramentas de Access Consciousness, todas as ferramentas, ela vai nesse acesso. E quando nós utilizamos a pergunta, é realmente para trazer à tona, para a nossa realidade aqui e agora, todas as energias dessas informações que estão nos limitando. Então, a maioria do nosso trabalho é realmente energético, mesmo lidando com o corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico é onde vai somatizar todas essas informações pesadas que a gente tem armazenados na nossa mente. Então, se nós não liberarmos essas informações, quem é que vai nos avisar que estamos aí com a nossa memória cheia, lotada
de sentimentos, pensamentos e emoções que pode causar exatamente as doenças. Então, é o corpo que vai nos avisar. Então, se nós tivermos essa percepção, se nós estivermos consciente, e consciência é estar presente, né? Na sua vida, nas suas coisas. Então, você vai perceber que está existindo algo com relação a informações que você tem e que está somatizando no seu corpo. As ferramentas de Access, quando a gente utiliza a pergunta, vamos lá na pergunta, como pode melhorar? Então, se você tem uma situação, tá? Financeira, vamos falar no financeiro. E aí você olha para essa situação e você faz a pergunta, como pode melhorar isso? Você está pedindo ao universo que apareça para você o que está causando isso para que você resolva a situação. Porque a resposta está em você. Quem está criando isso? A criação não vem do externo, a criação vem do interno. Nós é que criamos tudo que nós vivenciamos nas nossas vidas. Quando Então, a gente Maria, olha... então, só para entender melhor essa técnica, então, nesse caso, para quem não conhece, né? Nesse caso, por exemplo, de problemas financeiros, fazendo essa pergunta, qual seria o processo mesmo com isso? Como é que a gente ia saber de onde vem a resposta? Como é que funciona? Como é que funciona, né? Para quem não conhece. Então, quando você tem uma situação para resolver, tá? E você vai usar a ferramenta que é a pergunta, você não vai definir, quando você usa a pergunta, você não fica no espaço, aquele espaço de definição. Eu estou com um problema financeiro devido a essa situação que mudou completamente. Não, não defina. Quando você usa a pergunta como pode melhorar? Você está pedindo para que você tenha a informação dentro de você de criação, para que você mude essa situação, certo? Lá no seu inconsciente tem informações que te levam para criar, vamos supor, a escassez, certo? Essa informação, ela não está no cognitivo. Então, se ela não está no cognitivo, se ela não está na mente consciente, você não vai ter essa informação com denominações. E se ela está lá no inconsciente, você vai ter essa informação energética. Porque cada situação que você passa, você cria uma informação energética. É essa informação que fica armazenada no nosso inconsciente. Vou te dar mais um exemplo. Digamos, você passou um dia inteiro e você trabalha muito com a sua mente. Você utiliza a mente pensante. Está sempre pensando, pensando, pensando. Ao final do dia, como você se sente? Você se sente mais cansada, né? pesada, não é isso? Então. Especialmente se estiver pensando nas coisas negativas, como muitos de nós estamos fazendo hoje em dia, né? Vendo as notícias e tal. Então, para cada pensamento, você está criando uma informação energética que fica armazenada em você. Que fica armazenado nesses pontos na cabeça. Então, de certa forma, você está levando o pensamento e criando uma realidade dentro de você com esse pensamento. Sim, exatamente. Nós estamos criando informações, programas lá na mente, que a mente, no outro dia, para iniciar o dia, ela vai buscar essas informações.
Então, muitas vezes, quando a gente desperta, né? A gente desperta meio que tristonho, né? Com uma certa tristeza, com uma certa apreensão. A gente precisa mudar essa vibração. Então, em Access, a gente tem o mantra de Access, né? 10 vezes pela manhã. Você acorda, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, a gente pode usar o mantra, se fica leve. Muitas pessoas acordam pela manhã, fazem suas orações, não é isso? São ferramentas que tu utiliza para iniciar o dia e mudar a vibração que você, ao acordar, você acordou com uma certa preocupação. E depois disso, você tem outras ferramentas, que no caso é a pergunta, como pode melhorar, o que mais é possível, o que mais é possível que eu ainda não considerei para resolver determinada situação. Então, são várias perguntas dentro de Access que a gente pode utilizar para mudar a vibração de uma situação. Então, se você está vibrando no medo, quando você utiliza a pergunta, é para mudar essa vibração e para ir para uma vibração maior, uma vibração mais alegre, uma vibração de criação. Então, se você está com medo, se você está com pânico, você sente que você começa a se fechar e você fica naquela definição. O convite de Access, o convite dessas ferramentas é para sair desta vibração e ir para uma vibração maior. Quando vibramos na alegria, o que acontece? Isso vai impactar direto no nosso sistema imunológico. Assim como temos ferramentas que trabalham diretamente o nosso sistema imunológico, que seria o MTVSS, né? É um processo corporal de aplicação direto em determinados lugares no corpo. Então, tem muitas ferramentas, Bela. Muitas. E essa questão que você falou, né, de imunidade, isso faz tanto sentido né, de ponto de vista de Access e vibrações, como de ponto de vista de fisiológico mesmo, né? Quando a gente experimenta sensações de medo, de não saber o que vai acontecer, né, de incerteza, isso acaba realmente só ligando a nossa reação de fuga ou esqueci o nome, fuga ou tem fight or flight, né, em inglês. E você simplesmente está ativado para fugir daquela situação. Por isso que acho que muita gente hoje em dia está encontrando muito difícil de ser assim, produtivo, de ser criativo, de ser feliz, porque a gente está o tempo todo vendo aquelas notícias, pensando nelas, piorando, né, o que a gente vê na realidade, e aí, em vez de fazer aquilo que você está sugerindo, funcionar, a gente está o tempo todo enfrentamento ou fuga. Isso alguém, a Jaqueline me ajudou. Então, obrigada. E isso realmente desliga o nosso sistema imunológico, porque na época assim, isso fazia sentido, né? Evolucionariamente isso faz sentido, porque naquele momento a gente tem que fugir daquele animal selvagem, né? Mas a gente fazendo isso desliga esse sistema imunológico até os tempos melhores. E se a gente não melhorar os nossos pensamentos, né? A gente nunca vai conseguir voltar ao nosso estado mais elevado, onde todos os nossos sistemas funcionam melhor, a gente, né, consiga... Então, eu acho que essa ferramenta é tanto mais importante nesse momento, né, para realmente esse ciclo vicioso, né, que eu acho que está acontecendo. O que é bom nós termos, assim,
é que todo o nosso pensamento, todo o nosso ponto de vista vai criar na nossa realidade. Então, nós temos que ter a consciência que nós somos criadores. O Access te empodera disso, no sentido de dizer, você é o criador da sua vida. Então, se algo não está funcionando bem na sua vida, quem está criando isso é você. É um pouco difícil, às vezes, de nós aceitarmos, mas como eu vou estar criando, né, essa situação? Mas você tem informação lá no inconsciente, que não está no consciente, que você não tem isso abertamente, mas está lá, uma informação, talvez de uma situação que você vivenciou lá na infância e que ficou e foi gravando, gravando. Então, a mente pega esse programa que vai simplesmente criar no seu dia a dia aquela situação. Então, se eu sei que eu tenho todas essas informações, a melhor maneira é nós limparmos esses registros. Como nós vamos limpar esses registros? Então, a gente sabe que, através da meditação, certo? As pessoas vão para dentro de si para avaliar seus pensamentos e olhar e ir limpando a sua mente. O que dentro de Axis Barras, esse processo corporal, ele funciona exatamente desta maneira. Limpa todas essas crenças limitantes, todas essas informações que a gente tem no nosso inconsciente. E o bacana disso é que você não precisa saber o que está limpando. Está limpando. Por quê? Porque você já começa a perceber os benefícios. Você se sente mais leve. Você não tem nem como explicar cognitivamente, ok, alguma coisa mudou, mas eu não sei te dizer o quê. Sim, não é nada a nível dessa linguagem que a gente costuma estar falando, que nós estamos falando. E sim, é uma linguagem energética, vibracional. A gente já sabe que todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos vai impactar diretamente não só em nós, não só nos nossos corpos, mas nas pessoas que estão em volta. Aí você imagina se nós tivermos aí 1000 pessoas vibrando no medo. O que essas 1000 pessoas vão criar? Elas vão criar uma energia, né? É uma consciência, vamos dizer, maior desse medo. Então, hoje, o nosso grande desafio é realmente convidar a maioria das pessoas, não só do Brasil, mas do planeta, para vibrar diferente. Não vibrar no medo, não vibrar no pânico, não vibrar em concluir coisas mais, vamos dizer, mais desafiadora que já está, né? Agora o convite é nós realmente ficar na pergunta, olhar para isso e lançar como pode melhorar isso, o que mais é possível que nós não consideramos e simplesmente ver o que através disso está mudando, né? Porque está mudando muita coisa no planeta. A gente não pode deixar de olhar essas mudanças na natureza, né? Então, para algum benefício isso está servindo. Então, dentro de o Access nos leva para esse espaço do não julgamento. Então, incluir tudo sem julgamento. Quando nós não julgamos e simplesmente olhamos para tudo como um interessante ponto de vista, que é outra ferramenta que a gente pode usar para não julgar, né? Porque daí tu pode me perguntar, mas Maria, não julgamento, como é que eu não vou julgar? Nós então,
esse processo é muito, é quase assim, quando a gente, já trabalhei com você, né, com isso, parece quase uma mágica, né, porque assim, você fala umas coisas e aí eu acabo olhando para aquela coisa que, e eu sou psicóloga, então assim, eu sempre faço isso na minha cabeça, né, então não é uma coisa nova, mas quando vem dessa forma, né, parece uma coisa quase incompreensível. Então, eu queria ver se, será que a gente consegue pegar um voluntário aí para fazer uma pequena, assim, um Sim, exemplo teu. eu vou fazer algo, né? Exatamente. Então, vamos aí convidar todo Vou mostrar um mundo, pouco dessa mágica, assim, como é que é. né? Vamos convidar as Eu posso me pessoas. voluntariar. Ah, Gabriel! Eba, Gabriele! Oi, tudo bem? Olá, tudo bem, Maria? Tudo ótimo. Gabriele, Gabriele, certo? Isso, com E. Então tá. Primeiro eu vou te pedir para que você respire e todas as outras pessoas podem entrar junto, tá? Vamos respirar, baixando todas as barreiras. Quando eu digo convidar os nossos corpos a baixar as barreiras, o que são barreiras? São pensamentos, são julgamentos que a gente tem. Quando a gente tem um julgamento, a gente ergue uma barreira. E aí você não consegue receber de mim e eu não consigo também receber de você. Certo? Então tá. O que tu gostaria de trabalhar hoje, nesse momento? Agora, o que está aí, sabe, te incomodando, Gabriele? Conta um pouquinho. Acredito que um pouco da convivência é uma questão, assim, acho que até pode ser de muita gente, né? Eu tinha uma vida bem ativa, voltava para casa basicamente para dormir. Então, acho que com essa convivência diária e intensa, a gente começa a conhecer outros lados, assim, né, das pessoas com quem a gente vive. E é muito engraçado, assim, né, como coisas pequenas nesse isolamento começam a incomodar. Então, eu acho que é isso, assim, conviver com, sabe, com o outro de maneira integral, porque por mais que a gente tenha o nosso momento, né, de individualidade, eu tenho aqui na minha casa, ainda bem, mas ainda assim existem coisas que você tem que lidar, assim. Então, eu acho que é um pouco de lidar com o defeito do outro também, e é isso, não ter mais para onde fugir, né, não dá para ir para faculdade, não dá para. Eu acho que isso tem sido mais desafiador para mim. Então vamos pegar essa energia dessa palavra incomodar. Sim. O que é essa palavra para você? Incomodar. Você está se incomodando? Você acha que você está incomodando o outro está lhe incomodando? O que está pesando mais aí, Gabriela? Vai respirando e vai percebendo isso. Então, no último webinar, a gente falou até da questão da sensação no corpo, né? E eu acho que nessa hora fica muito visível. Quando você coloca, quando você fala, você coloca para fora, você sente, né? Você automaticamente acessa essas situações e eu me lembro muito de como eu me sinto no meu corpo, assim, né? Eu acho que é um pouco o nó da garganta, né? Porque o diálogo nessas horas é muito importante, às vezes a gente não sabe muito bem como fala. Então, acho que tem um pouco disso da sensação no corpo, uma dificuldade de expor para o outro, né? O que está incomodando, por que está incomodando. E acredito que tem essa. Eu também não tinha pensado nesse lado, que agora você falou, muito obrigada. De ter a sensação de estar incomodando, né? Porque às vezes também é isso, eu acho. Por esse dia a dia ser muito fora,
né, de casa, você ficar o tempo todo, pode ter essa... Às vezes você se sente assim, sabe? Caramba, será que eu estou mudando muito o dia a dia disso aqui? Será que eu estou afetando essa dinâmica, sabe? Então, Então, acho que é Gabriele, isso. vamos mexer aí. E tudo que está te levando para que você ache que você está incomodando, que você não está fazendo o que você deveria de fazer nesse momento e sempre se cobrando. Destrói e descria agora, por favor. Sim ou não? Sim, sim, sim. Certo, errado, bom e mal, pode toque, todos os 9, curtos, garotos e excelentes. Então, pessoal, isso que eu estou usando com a Gabriele é o enunciado aclarador. É uma das ferramentas, assim, muito potentes de Access, muito dinâmica, e que você não precisa entender o que é o certo e o errado, o bem e o mal, pode, POC, todas as 9, curtos, garotos e alentes, que são os conjuntinhos aí de palavras, de comandos que a gente vai dando para desfazendo toda essa energia. Mas funciona como se fosse uma varinha mágica. Funciona para que a gente possa mudar agora, aqui e agora, o que realmente está te levando para que tu te sinta assim, sabe? Nessa energia que você não sabe o que realmente é, mas está te incomodando. Então, quando você percebe algo, uma energia, eu não sei o que é, mas tem algo me incomodando. Uau, pode POC para tudo isso. Você pode usar o enunciado aclarador, abreviado, que seria o POD, POC, POD, ponto original da destruição, o quanto você vem se destruindo para manter isso em existência. E o POC é o ponto original da criação, né? Desde quando você veio criando toda essa energia que hoje a gente trabalhou com o nome de incomodar, né? O que mais? Vamos mexer, porque todas as pessoas estão se sentindo incomodadas, né? Então, Maria, quando a só para gente falar, assim, trabalhou... eu achei esse, além dessa coisa que, né, que essa frase que você fala, eu acho que o processo antes disso também é muito importante, essa identificação dessa palavra, porque às vezes a gente fala e não sabe o que está incomodando. E você identificando aquela palavra que você identificou na energia dela, que estava realmente a chave, isso, para mim, por exemplo, foi pelo menos assim, metade do trabalho, porque essa palavra depois ela vem para mim depois. Mas por que estou incomodada, né? Nunca tinha acontecido assim pensar sobre isso, mas agora a Gabi com certeza ela vai pensar, por que eu estava incomodada mesmo? De repente não precisa estar, né? E tira do outro, né? Isso é muito legal. Porque Sim. você pensa em você pensa em você também, né? Foi o que você falou, assim. Sim. Você está se sentindo incomodada, então, assim, às vezes não é o outro que está te incomodando, né? É você que está incomodada. Então, Exatamente. E aí é uma coisa que é tão bacana que te traz para o empoderamento, te traz para te olhar para você. Por quê? Porque até você perceber, você está colocando a responsabilidade no outro. Quando você traz para você e diz, uau, isso está em mim. Então, você resolve em você. No momento que você resolve em você, você vai resolver à sua volta. E se isso pertence ao outro, automaticamente isso se resolve. Tem mais alguém que quer esse experimentar? incômodo. Uau! A Ivone é maravilhosa aí. Eu vi que ela botou uma pergunta, né? A Ivone também é facilitadora da consciência. Nós estamos juntas aí num programa de atendimento de 2 terapeutas juntas, né? E ela deixou aí essa pergunta, porque muitas vezes o que a gente está sentindo não é nosso. Por quê? Porque nós somos muito mais psíquicos do que a gente imagina. Então, nós atraímos muitas vezes sentimentos, pensamentos
de outras pessoas. Por quê? Porque nós somos sensoriais, a gente é vibração. Então, se você está vibrando, por exemplo, no medo, Bela, eu posso estar captando o seu medo. Eu posso estar captando o medo de mais de 10, 20 pessoas. Então, nós usamos essa ferramenta da pergunta a quem pertence isso para que a gente identifique no nosso corpo se isso realmente é nosso ou é de alguém. Uhum. E eu acho que nesse momento é tão importante essa compreensão, porque eu comecei essa descoberta, sei lá, 2 anos atrás, mais ou menos, quando eu percebi que eu estava olhando notícias e, como uma pessoa muito empática, né, descobrindo essa empatia, eu comecei a absorver, sei lá, as dores de crianças na Síria ou, não sei, né, imigrantes nos Estados Unidos. E quando eu entendi que eu posso separar as coisas, eu posso ser uma pessoa muito, né, com maior carinho por essas pessoas, mas eu não preciso absorver a energia deles, foi um grande alívio, né, para mim. E essa mesma coisa está acontecendo agora. A gente não precisa assistir tudo de ruim que está acontecendo. Isso não vai ajudar ninguém, né? Isso não vai trazer uma energia para nós para enfrentar os nossos problemas e os problemas do mundo. Então, esse fantástico que você está trazendo, né, para gente. Tu falou algo que é fantástico nós ficarmos atentos, que agora é o momento de nós nos responsabilizarmos por nós, pelas nossas atitudes. Então, quando eu me coloco à disposição do universo, né? Como eu posso contribuir? Como eu posso contribuir, né? Nesse momento. Dá uma olhada nessa pergunta, Bela. Não ficou claro? O que a gente não ficou pode... claro como acessamos a resposta a essa pergunta. A quem pertence esse incômodo? Nós não vamos acessar a resposta. Nós só vamos acessar a percepção se isso é meu ou não. Quando a gente utiliza a pergunta, não é para saber a resposta. Quando a gente usa a pergunta, é para não ir atrás de uma resposta. A nossa mente cognitiva, ela sempre vai querer uma resposta. E qual é a resposta que a nossa mente vai querer? Do certo, do correto, do perfeito. E, na verdade, nós estamos indo em busca com a pergunta para resolver o que está nos incomodando e não saber o que está criando isso. É simplesmente trazer à tona a energia e libera e vamos para a próxima, vamos para outra, né? Vamos para um próximo dia. Não é ficar ali, em cima, em volta do desafio. Não. É simplesmente olhar para ele e dizer como pode melhorar e o que mais é possível. E eu acho que isso... Não, pode falar. É que eu acho que isso também traz uma coisa que eu sempre falo, que a gente sempre fica no hábito, né? Que hábito é uma coisa boa porque a gente faz as coisas com mais facilidade, né? Com rapidez. Mas quando o hábito é ruim e a gente, com essas perguntas, a gente tem uma resposta sempre automática já definida, né? Quem está causando essa negatividade que a gente está sentindo? É o vírus ou é o, né? Como é que fala? O lockdown, né? O nosso isolamento, que está me causando essa negatividade. Quando a gente tem a resposta, a gente já sabe, nem pensa nisso mais, nem tenta entender. Mas quando a gente deixa essa pergunta em aberto, que eu percebi isso, né, do trabalho com você acaba todo dia, ou todo momento até, né? Redefinindo, buscando umas outras respostas e até inconscientemente, e isso abre novos caminhos para você. Quando você já responde, você volta aquela parede, né?
E eu acho Na, que na, é um pouco por aí também. na verdade, nós estamos saindo desse piloto automático, Totalmente. né? Nós estamos buscando, vamos ver se vai melhorar um pouquinho a luz aqui, né? A gente está buscando sair desse piloto automático, né? De acordar pela manhã e fazer sempre as mesmas coisas. E a mente, ela sempre vai buscar isso. O convite aqui é para que a gente crie, ó, como a Ivone está falando, a resposta limita as possibilidades. Quando tu busca uma resposta, você limita as infinitas possibilidades que o universo tem abundantemente para te oferecer e para te dar. Certo? Eu posso acrescentar uma coisa? Pode. E uma coisa que eu pensei também, enquanto você estava falando, é essa coisa da definição, né? E de deixar as coisas estáticas. E quanto isso é prejudicial, né? Quando a gente bota a resposta. Então, é como se Exato. todo mundo e tudo fosse estático. E agora a gente está vendo que a última coisa que o mundo é estático, né? Como ele é dinâmico. Então, talvez não colocar respostas seja muito bom para a gente ressignificar as coisas o tempo todo, né? E o que tu está falando é exatamente isso. Nós não temos a ideia de quem somos nós, das capacidades e habilidades. E hoje o que está acontecendo é exatamente esse convite para que a gente se redescubra quem somos, do que nós podemos, o que nós podemos fazer todos os dias algo diferente. Se nós percebermos hoje, a internet, ela está sendo uma ferramenta maravilhosa, certo? Então, mas tem um porém aí, que muitas vezes nós olhamos lá para o YouTube, para o Face, né? E a gente está vendo várias informações de todos os profissionais. E às vezes a gente acha que aquilo ali está um pouco demais, mas não. Isso está movimentando a energia e cada um está trazendo a sua contribuição. Se nós pudermos olhar para isso sem julgamento e baixar as barreiras e se permitir receber de tudo e de todos, é onde nós faremos a diferença. É onde realmente o mundo, a Terra, todos vão receber a nível de igualdade. Mas, se nós entrarmos no julgamento, a gente acaba simplesmente fechando todas as possibilidades de recebimento. Não, exatamente. Quando eu julgo, né? Essa energia é boa, essa energia é ruim, essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim. Dentro de Axis, nós trabalhamos que é só uma escolha, ninguém é só uma escolha. A pessoa está escolhendo ser. E a qualquer hora a pessoa tem a liberdade de mudar, fazer uma mudança e escolher algo diferente, algo grandioso. Então, a consciência está aí para fazer o convite às pessoas a serem conscientes. Então, é para que nós possamos sair da inconsciência, da anticonsciência e ir para consciência. Então, o convite é para todos, sem exceção. E só que a escolha é de cada um. Cada um vai escolher o que realmente te faz vibrar, o que te faz feliz, e nem sempre o que faz você feliz vai fazer o outro. E é aí que nós precisamos não ter julgamento, é só escolha. O que o outro está escolhendo é para ele, é dele. Então, vamos escolher para nós, olhar para nós.
Pode perguntar, Bela. Não, é porque assim, me tocou essa coisa assim, que você falou, que eu tenho entrado muito nesse julgamento, né? Como ultimamente, né? Porque realmente parece que só existe Nossa, opinião do lado direito e do lado esquerdo. E se nossa. você não pode, se você está um pouco discordando com um pouquinho desse lado, então você automaticamente está no outro lado e vice-versa. E isso tem causado também no nível social que a gente não tenha nenhum diálogo, né, entre nós. Assim, além de importância para nós, né, eu acho que para criar diálogo, que é o único jeito da gente construir uma nova sociedade, é realmente não julgar qualquer coisa que você ouvir, realmente, de repente, aquela pessoa tem o porquê dela para falar aquilo, né? Não julgar ela como, né, E liberal, daí, conservativa, né? Sei lá, enfim, é muito politizado, muito polarizado, né? E eu acho que a gente tem que realmente olhar para nós mesmos nesse momento, que é o único que a gente pode fazer também, né? as ferramentas de Access, elas são tão pragmáticas, tão eficazes, que elas, se nós utilizarmos, e no momento que tu começa a usar, eu estou usando desde 2016, e olha, é algo assim que eu tenho que usar a todo momento, tá? E o que ela faz? Ela simplesmente, ela te tira desse se alinhar e concordar, resistir ou reagir. Então, ou você se alinha, ou você concorda, ou você resiste, ou você reage. Então, nem uma coisa nem outra. É olhar e não dar significância. E como fazer isso? É aí é que entra a pergunta. Uau! E também Qual é a onde entra o seu contribuição trabalho, né? disso? A parte A física. técnica. Sim, sim. O processo corporal, barras, se você utilizar, não tem contraindicação, você pode correr as suas barras praticamente todos os dias, não tem problema nenhum, tá? É algo fantástico, porque tu vai vendo assim a tua mudança, né? E aonde você vê a sua mudança? No seu rosto. Até nós estava brincando, né, Bela? Uau, tá bem? Sim. E aí tu consegue perceber o rejuvenescimento que vai acontecendo dia a dia contigo. E aí tu vê que vai impactar diretamente nas nossas células. Sim. A técnica, ela mexe diretamente com as nossas células, com as nossas moléculas, com as informações que ali existem, sim. Quando eu falei para a Gabriele que a gente não tem ideia do que nós somos, tá? Nós somos algo muito grandioso. A Daniela aqui está falando que todas as mulheres vão correr para fazer, mas é verdade, porque essa é uma das coisas que adoro em trabalho com, né, terapeutas holísticos como você, Maria, e com essas ferramentas que realmente conseguem trabalhar a nossa energia, a nossa mente, porque a gente vê também no nosso corpo, na nossa saúde, né, a energia e a nossa mente reflete em tudo isso. E vice-versa também, né? Você trabalha um e você vê os resultados em outro. Então, você não tem como deixar um para o lado e só focar em um. É um trabalho conjunto, né? O bacana disso aí é você ter... Você tem que olhar para você e perceber o que realmente você está desejando. Ah, mas eu não tenho essa informação. Então, vamos lá, vamos buscar. Temos técnicas? Sim. Temos técnicas, processos fantásticos disponíveis aí. Agora, uma das coisas que é importante é que você vá, sabe, aberto a receber. Sim. E Barras te leva para esse espaço.
o espaço do recebimento. Nós, a gente percebeu que a gente tem uma grande dificuldade de receber. Como assim, Maria? Receber, sim. A gente, é difícil, alguém olha para você e lhe dá um elogio. O que você fala? Não! São seus olhos, você não recebe. É muito difícil você receber um elogio. Ai, muito obrigada, né? Ai, obrigada. Não, ai, não. Então, isso é algo simples que as pessoas fazem conosco, nos elogia e a gente sempre contrapõe uma informação, né? Não, são seus olhos. Esse é o primeiro sinal que a gente não está recebendo. Outra coisa que a gente tem muita dificuldade de receber de nós mesmos. Por quê? Porque quando a gente acorda, a gente já começa a nos auto-julgar. A gente não consegue olhar para o espelho e receber de nós, receber toda essa beleza que a gente é. Porque nós somos seres incríveis. Nós somos seres maravilhosos, somos pessoas fantásticas. Mas a gente tem uma grande dificuldade de receber de nós e automaticamente a gente tem a dificuldade de receber do outro também. E a gente sempre vai para o julgamento. Então, primeira ferramenta principal, peça para baixar as barreiras. Convida seu corpo para baixar as barreiras. Corpo, vamos baixar as barreiras. Agora, em fevereiro, antes de dar tudo isso aí, né, que teve pandemia, eu tive a oportunidade de fazer uma classe com o fundador de Access Consciousness, né, o Gary Douglas. Essa técnica é americana, já está aí no mundo há quase 3 décadas. Chegou no Brasil mais ou menos entre 6 anos, tá? E essa técnica já está há mais de 180 países aí. E eu tive a oportunidade de estar com o fundador. Então, é o Gary Douglas, o fundador, e tem o Dr. Dan Heer, que escreveu esse livro aqui, Sendo Você, Mudando o Mundo. Esse livro está disponível para qualquer pessoa. O meu livro, vocês viram que eu uso bastante, já está quase que me deixando, né? E eu fiz o curso com ele. Então, eu já fiz 2 classes com o Dr. Dan Heer, que é o co-criador, e fiz o Fundamento Global com o fundador de Access, tá? E lá ele deixou bem claro que a Barras foi o primeiro processo que surgiu e o grande objetivo do processo é levar todas as pessoas para o espaço de receber. Receber de tudo e de todos. E agora é o momento realmente de nós baixarmos as barreiras e receber de tudo e de todos. E pedir pela consciência. Pedir pela consciência é acordar pela manhã e fazer a pergunta, lança a pergunta. Qual a consciência que está disponível hoje para que eu possa acessar? É simples. Lança a pergunta sem querer a resposta, sem dar a resposta, sem pensar na resposta. Seja apenas a pergunta. Qual é o propósito da pergunta? É fazer o convite ao universo. Você pode me ajudar, por favor? E aí o universo ele vai abrir as infinitas possibilidades e vai te mostrar infinitos caminhos, infinitas informações que você pode fazer a sua
escolha. Então, nós sabemos, e isso está muito claro, né, que, olha só, pedi um presente ao universo hoje e ganhei um delicioso chocolate na farmácia. É isso aí. Em Access tem assim, ó, pedi e recebereis. Peça, mas peça mesmo, sem dedo, sem vergonha, sem ter vergonha no que você está pedindo. Abra, o universo ele gosta da verdade, que você seja verdadeiro. E agora é o momento que você seja verdadeiro com você, com seus desejos, com o que realmente lhe faz feliz. O universo ele não é congruente com a mentira. E uma das coisas que a gente costuma muito fazer é mentir para nós mesmos. Às vezes a gente não gosta de algo e a gente não tem coragem de dizer, né? Ah, não gostei muito dessa comida, né? E aí, tu gostou? Não, sim, estava muito boa. Mentira! Então, são nas pequenas coisas que a gente mente. E o universo, ele não vê essa diferença que foi uma mentirinha pequenininha. Não, é a vibração que você está emanando que é a informação que vai chegar ao universo. Então, se você diz que gostou e, na verdade, você não gostou, é essa informação que vai chegar lá. E quando você mente, você não recebe. Então, aonde está a mentira aqui, nesse momento, que eu não estou recebendo? E aí, a pergunta que a gente faz é para que a gente possa perceber em nós, uau, então, o que é isso? Pode POC para tudo isso. É muito bacana, eu adoro, eu gosto de fazer o que eu faço, pessoal. Maria, você Fala. realmente é incrível. Eu já tive contato e trabalhei com você. Eu sei os seus poderes são muito assim. Você nem acredita, né? Porque parece tão simples, mas os resultados vão vindo, né? E você enxerga eles de uma forma direta, né, no trabalho que você está fazendo. Então, agradeço muito esse presente que você deu para nós, né? E eu quero assim, só falar também que eu estava lendo justamente sobre isso num livro do Osho, né? De um filósofo indiano, e ele fala de que o jardim de Éden que a gente está sempre buscando, né? Na verdade é dentro de nós, é o espaço que a gente perde, é o espaço que a gente tem quando a gente nasce como criança, e é justamente esse espaço que você está falando, onde as possibilidades são infinitas e a gente não tem limitações de julgamento, né? E tudo é possível. Então, Tudo é possível. O retorno ao paraíso que a gente está sempre buscando é no nosso alcance, né? E, assim, é muito figurativo isso, mas eu gostei muito dessa aí. O que você falou me lembrou dessa colocação. Eu acho importante a gente estar como crianças, né? Assim, não tem, sem julgamento, especialmente como mulheres, somos todas mulheres aqui, a gente tem essa coisa de eu não posso isso, eu tenho que ajudar os outros no primeiro lugar, eu devo a minha, né, o tempo a todos, eu tenho que cuidar de todo mundo primeiro antes de mim, mas a gente tem que também abrir espaço para cuidar de nós, saber os nossos desejos e pedir, receber também, né? Então... Uma das coisas que a gente tem que ter a consciência é tudo que acontecer contigo, Bela, vai impactar em quem está próximo de você. Então, você pode dizer para sua filha, eu vou usar o exemplo, né, da Luli, está tudo bem, mas ela está percebendo você energeticamente. E aí ela vai olhar e dizer, tá tudo bem mesmo, mamãe? E você, sim, filha, porque você não quer dizer que você não está bem. Você está com algumas preocupações, certo? Sim. Mas ela percebe energeticamente o que está passando. Então, a criança, ela usa essa posição de ser infinito. Ser infinito, ele percebe, ele sabe, ele é e ele recebe.
Então, o convite de Access é exatamente isso, é para que a gente ocupe cada vez mais esse espaço de ser infinito, esse ser expansivo, que ele pode perceber tudo, que ele pode se comunicar com tudo, que ele pode receber de tudo, receber de uma árvore, receber de uma flor, receber de uma chuva, receber. E, tá na dúvida? Faça a pergunta. Não defina, faça a pergunta. Que muitas vezes a gente acaba percebendo que é algo totalmente diferente do que a gente definiu, decidiu ou concluiu, né? Eu só tenho a agradecer, né, a todos e dizer que continua Bela com essa proposta, que veio mais profissionais aí trazer a sua contribuição. Tem uma querida amiga aí que é do Rio de Janeiro, a Ivone, também trabalha com Access, ela é doula, a área dela é simplesmente colocar lá com as mães grávidas, gestantes, e começar a ter a consciência do que ela está gerando uma forma de vida. E é isso. Então, Bela, obrigada. Maria, eu agradeço Fala, de querida. coração, como assim, eu enxerguei o poder do que você traz, né, para o mundo. Eu queria muito que as outras pessoas também tivessem acesso a isso. Eu já compartilhei o grupo, né, onde eu vou disponibilizar os seus contatos, caso alguém queira entrar em contato. O vídeo, né, a gravação para vocês poderem ouvir, e as ferramentas que a gente vai colocando ali no dia a dia para ajudar. E eu queria convidar vocês para participarem também dos próximos eventos que a gente tem aqui, inclusive falando, né, dessa parte de receber e se permitir. Semana que vem a gente tem uma conversa sobre sexualidade, a importância de sexualidade nesse momento, né, de prazer e principalmente para as mulheres, né? Essa conversa vai ser muito mais focada no feminino. Temos também profissionais de dança, reiki, semana depois daqui a 2 semanas, e respiração transformadora, que você já experimentou, Maria, no Instituto, que é maravilhosa. É uma outra pessoa, mas ela faz a mesma técnica de conectar com o nosso corpo. Então, eu só queria convidar vocês, né, a seguirem esses webinários. Maria, mais uma vez, agradeço de coração e agradeço todo mundo pela presença, pelas contribuições, e espero que vocês consigam levar alguma coisa que vai ajudar vocês, né, no dia a dia, de lidar com essa situação difícil e realmente transformá-la num presente. Presente que a gente tem, né, todo momento. E uma coisa que eu gostaria, assim, de me colocar à disposição, tá? Qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento, entre em contato, eu estou ali no grupo, pode me chamar, eu estou à disposição, tá, pessoal? E vamos lá, vamos fazer algo diferente amanhã? Esse é o convite. Obrigada a todos mais uma vez e até a próxima semana. Tchau, Maria. Beijo. Obrigada. Tchau. Yeah.